Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde e Produtividade, esse podcast que hoje vai falar de um tema que é relevante para todos nós, que é a segurança no trânsito e como ela impacta a sua vida, impacta no seu trabalho. Bom, meu nome é Bruno Godinho, eu estou aqui acompanhado de feras no assunto, convidado super especial, inspetor Nilton Moraes, aqui da Polícia Rodoviária Federal. Seja bem-vindo, inspetor. Obrigado, Bruno. Um abraço para quem nos acompanha. Pode ter a certeza que a gente veio aqui também para aprender um pouquinho com vocês. Muito obrigado. E aqui à minha direita, o nosso residente, já figurinha carimbada aqui no podcast, o engenheiro José Carlos. Seja bem-vindo, José Carlos. Bom dia a todos, bom dia Bruno, inspetor Nilton. E para você que nos acompanha aqui, não pare na pista, já deixa seu like, já compartilha esse episódio com quem precisa aprender um pouco mais sobre segurança no trânsito. Garanto que está imperdível. Eu estava vendo um dado, inspetor, que só de deslocamento para o trabalho, nós dedicamos cerca de 7 dias por ano. A cada ano a gente fica 7 dias dentro do carro deslocando para o trabalho. E durante uma vida toda, a gente passa um ano no deslocamento de casa para o trabalho e trabalho para casa. Isso em média. É muito tempo dentro de um carro. Olha, Bruno, eu acho que isso vai aumentar mais ainda. Se a gente observar como nas nossas cidades, e principalmente hoje Goiânia, Anápolis, Aparecida, Rio Verde, estão congestionadas de carros, de pessoas e um trânsito mal educado, pessoas mal preparadas, e a gente preocupa porque eu lembro muito bem que há 24 anos atrás, quando nós denunciamos aqui para a imprensa do Estado que poderia virar a BR-153, a minha visão, ela confirmou agora. A grande quantidade de empresas, de escolas, de faculdades, de eventos que foram construídos e trazidos para a BR-153 deixou ela hoje praticamente intransitável. Para você ter uma ideia, essa rodovia que começa no Rio Grande do Sul e termina em Marabá, no Pará, quase 4.000 quilômetros, é a quinta rodovia mais extensa do país. Mas ela tem aqui, no coração de Goiás, 30 quilômetros, que é considerado um dos 60 mais perigosos do país. Só para você ter ideia, dos 3.200 quilômetros que a gente fiscaliza, esses 30 quilômetros representam 15% de todas as ocorrências do Estado. É muita coisa. Muita coisa. E, na sua opinião, está aumentando o número de acidentes? Está diminuindo? Você que citou um caso passado, aí, um tempo passado, o que você acha que está acontecendo? O que a gente pode observar? A gente tem que investir muito naquele tripé. Muito, coisa que até agora a coisa está só no papel. Educação, fiscalização e engenharia de trânsito. Eu entendo que enquanto a gente não trabalhar o motorista do futuro, educar aqueles com multas não é o suficiente. Qual a explicação que você dá? E a gente tem isso aqui tranquilamente hoje definido. Nós pegamos agora nessa operação Corpus Christi um cidadão que já foi multado pela 5ª vez por embriaguez ao volante. Olha só, Bruno. Mas ele não teve a carteira retida? Não perdeu o direito de dirigir? Aí é que está o problema. Era para ter sido. Era. Mas agora o porquê não é uma resposta que eu posso te dar, porque não compete a nós. Claro. São situações de pessoas que fazem e que levam multas por ultrapassagens repetidas vezes, e é uma infração que mata, que é perigosa, mas o cidadão insiste em praticá-las. A gente foi aí motivo de notícias para o Brasil inteiro com as imagens que nós fizemos com drone aqui na região da 153, aqui na região da 414, de um mesmo carro fazer sucessivas ultrapassagens 3, 4 vezes. Olha só, uma infração dessa, além de ser perigosa, ela é cara. Sim. Mas e quanto vale a vida do Bruno? E ele não está arriscando só a vida dele, está arriscando a vida das outras pessoas que também estão em trânsito. Isso que é o pior. Isso aqui é o pior, e a gente mostra, a gente comenta, a gente traz à tona. E até quando a gente vai assistir? Até quando? Para você ter uma ideia, das 3 mortes que nós tivemos em Goiás nessa operação, das 6 que morreram no local, 2 foram colisões frontais. E a outra é embriaguez ao volante. Até quando a gente vai assistir isso aí?
Até quando vamos tolerar? Você tem acompanhado os acidentes também em trânsito, José Carlos? Sim, Bruno, isso faz parte da saúde e segurança, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre a parte de acidente de trajeto. E nós temos informações, segundo o Ministério dos Transportes, nós pegamos apenas um recorte, inspetor Newton. De janeiro de 2020 a dezembro de 2023, foram relatados mais de 5 milhões e 500 mil acidentes de trânsito, 3 milhões e meio acidentes de trânsito, mais de 5 milhões e 600 mil vítimas que se envolveram em acidente de trânsito e tiveram lesões ou ferimentos, e mais de 76 mil óbitos. Ou seja, fontes que foram alimentadas pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiro e principalmente as entradas com os protocolos do SUS, do Sistema Único de Saúde. É muita coisa, é muito acidente. E como que a gente faz? Você citou a questão do acidente de trajeto, né? E eu citei também um dado inicial sobre o tempo que a gente passa de deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. Qual que é o papel da empresa no trânsito, no acidente de trajeto, na prevenção desse acidente de trajeto? Bruno, uma pergunta muito relevante é que não só a parte de saúde e segurança do trabalho, os profissionais, mas a empresa, de forma geral, tem que se preocupar em educar. Nós estamos falando aqui muito de educação em trânsito. Então, a empresa também, como formadora de opinião, ela tem, não vou falar essa obrigação, para não ficar muito taxativo, mas dar esse apoio para os seus colaboradores em fornecer palestras, capacitações, treinamentos, para fazer essa educação no trânsito, para a gente melhorar a harmonia no trânsito, porque hoje, infelizmente, a gente vê no trânsito, isso no dia a dia, as pessoas acham que têm prioridade sobre as outras, que a sua preocupação com suas responsabilidades é mais urgente ou mais importante que a dos outros, e acaba cometendo uma série de infrações, e como vocês colocaram, não se colocando a própria saúde e segurança em risco, mas da família e também dos outros usuários da via. A via, ela não é uso exclusiva minha como usuário, né, inspetor Newton? Ela é formada por uma coletividade que tem suas responsabilidades também sobre elas. E quando o profissional ele se acidenta indo da casa para o trabalho ou do trabalho para casa, isso se configura um acidente de trabalho? Bruno, sim. Por que eu falo sim? A gente vai falar vamos afunilar aqui para acidente de trajeto. Acidente de trajeto, ele tem uma previsão legal, de acordo com a Lei 8.213, em seu artigo 21, inciso 4, a linha D, que a legislação deixa ela de forma bem clara. O acidente de trajeto, ele é equiparado com acidente de trabalho. Então, ele sim, é um acidente de trabalho. Só que tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, porque a gente vê muito dentro do âmbito da segurança do trabalho e por profissionais sobre isso. A primeira preocupação que tem que ser tomado para a gente entender esse arcabouço legal é o seguinte, fazer, primeira coisa, uma investigação bem feita, porque nós vemos muito na área o pessoal comentar, acidente de trajeto pode ser descaracterizado porque o trabalhador desviou a rota. Não tem nada disso. Tem que tomar cuidado com a investigação bem feita. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente trocar essas figurinhas, inspetor Newton. Se eu tenho meu trajeto habitual, Bruno, para a gente pegar de casa para o trabalho ou deste para aquele. Só que, infelizmente, meu trajeto habitual, um viaduto, uma ponte ou um acidente ocorreu naquele momento. Ou um próprio aplicativo me informa que aquele momento está interditado, está com trânsito lento. Aí a gente pega o funcionário, o trabalhador, pega uma rota alternativa para chegar em casa mais rápido, para desviar daquele transtorno que está tendo ali. Isso não é um desvio que tem que ser caracterizado e descaracterizar o acidente de trajeto. Então o empregador, os profissionais da saúde e segurança têm que tomar muito cuidado com esses pormenores que tem que ser levado ao pé da letra numa investigação. Não é porque ele desviou a rota que isso pode ser descaracterizado. Por isso que é importante frisar a importância de uma investigação bem feita. A não ser que dentro de um processo de investigação, a empresa fica para o norte, a sua casa fica para o sul. E o acidente aconteceu continuando subindo para o norte. Opa, peraí, então realmente teve um desvio dessa rota. Mas isso tem que ser comprovado diante das informações colhidas dentro de uma investigação de acidente. O boletim do órgão, do governo, seja a polícia, seja o corpo de bombeiro, entrada no SUS, o horário que aconteceu tudo isso. Então tem uma série de informações que tem que ser colhidas e levado isso ao pé da letra para não falar simplesmente descaracterizar.
Mas eu acho muito interessante a gente colocar isso, porque nem todo mundo sabe que esse trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, pode implicar em problemas para a empresa. Então, é necessário também que a empresa, o empresário, como você bem disse, faça uma força-tarefa para a conscientização da sua força de trabalho, para também elevar o nível de consciência e a gente trabalhar de maneira preventiva para ter, claro, um trânsito cada vez mais seguro. Esse período do ano, inspetor Newton, é que a gente está aproximando de férias escolares, é um período também que tem muitas festas de exposição agropecuária, festa junina. Esse período tem algum impacto maior em acidente de trânsito? Bruno, você tocou num ponto aí tão importante que eu acho que quem estiver nos acompanhando aqui vai lembrar bem. Junho, tradicionalmente, envolve tantas festividades nesse chão goiano que acaba nos transformando assim, talvez em 10, 15 policiais a mais. Só para você ter ideia, as exposições agropecuárias, elas praticamente acontecem agora entre maio, na verdade, de abril até agosto. E geralmente os parques de exposições ficam às margens das BRs. Sempre, a maioria. Nós temos agora as festas juninas, que essas aí é em tudo quanto é lugar. Sim. No estado inteiro, aliás, no Brasil. Nós temos um outro problema sério, que é essa festa de Trindade. A festa de Trindade traz para a gente uma preocupação tão grande com os carros de bois. Com os carros de boi? Carros de bois, por quê? A gente até já fez um contato com o pessoal de Trindade, porque a gente tem aí talvez de 300 a 400 veículos que são lentos, que tem o que talvez 6, 8 animais, eles chamam de 4, 5 parelhas de bois, e esses animais vêm pelas estradas de chão e cruzam as BRs em locais críticos. Tira uma dúvida, perdão. Eu sei que é uma festividade tradicional aqui em Goiás, mas esses veículos podem trafegar assim? Legalmente? Eles não trafegam pelas BRs. Tá. Eles fazem diferente. Eles chegam num determinado ponto para cruzar a rodovia. Mas aí você vai ver, como é que eu vou cruzar esse carro de boi sem a presença da polícia para parar o trânsito, para fechar? E esses pontos de travessia que a gente tem hoje, Jaraguá, que é muito movimentado, Hidrolândia, Aparecida, Trevo de Pontalina e Abadia de Goiás. Geralmente, um carro de boi daquele, ele às vezes até anda 200, 300 metros na rodovia, se não houver a presença da polícia para fazer o trânsito ser controlado, eles não passam. Sim. E o risco de um atropelamento ou mesmo de um acidente é muito grande. Mas a preocupação maior, ela também está voltada para aqueles que vêm a pé para a Romaria de Trindade. Hoje, faltando aí talvez 20 dias no máximo para começar a festa em si, nós já temos grupos de romeiros andando a pé de várias partes do estado. E esses grupos normalmente vêm com vestimentas escuras, param, deitam inclusive no próprio acostamento, com um risco muito grande de serem atropelados. A orientação da polícia é que eles possam fazer essa caminhada, mas primeiro, no sentido oposto dos veículos, que utilizem roupas claras, refletivas, na hora de descansar, fora da rodovia, local seguro. Roupa refletiva como o Zé Carlos está usando aqui, a roupa discreta dele, que dá para ver de longe no escuro. Você já pode ir a pé para Trindade, que você está seguro dessa maneira. Mas, inspetor Newton, é muito curioso isso, porque como que uma só festa pode impactar tanto o trânsito, né? Porque muda toda a configuração daquela região, com transeuntes, né, pedestres, com mais carros circulando, você citou carros de boi. E a Polícia Rodoviária Federal tem alguma ação que é coordenada, preventiva quanto a isso, seja para Trindade, seja para várias outras ocasiões? Olha, Bruno, eu até esqueci de citar uma outra agora que é muito comum nessa época do ano. Nós temos rodovias que dão acesso à temporada do Araguaia, que é outra grande preocupação. Então nós temos aí as BR 080, 153, 070, que praticamente tudo converge para o Araguaia, que é o que? A Praia do Goiano. Sim. E essa festa tradicional que a gente tem lá, ela chega junto com as férias escolares. Ou seja, nós temos que estar prontos em todas as rodovias para tentar acudir, acolher e promover essa segurança. Mas de nada vai adiantar se você que vai pegar a estrada não fizer a sua parte. A gente chama muita atenção
para os carros que estejam em condições adequadas, para que evitem as viagens noturnas. Nós temos aí muitos atropelamentos de animais de grande porte, como bois e cavalos, e é um período também que as queimadas começam. Essas queimadas, principalmente à noite, você não consegue se defender daquela condição inadequada da fumaça e do fogo. Quantos animais silvestres morrem agora? Por quê? Queimando na faixa de domínio, queimando dentro da propriedade rural, ele busca o quê? O leito da rodovia para se proteger. E aí os acidentes acontecem, os atropelamentos acontecem. Então, uma orientação, pelos 30 anos de vida de estrada que a gente tem, evitem as viagens noturnas. Isso me deixa muito cabreiro, Inspetor Newton e José Carlos. Na segurança do trabalho, a gente tem uma série de correlações, né, entre perigo, risco, entre incidente e acidente. E aí, quando você nos alerta sobre essas providências, eu confesso que eu ouço isso desde que eu era criança. Então, parece que a gente está repetindo os mesmos erros, ou pelo menos não estamos evoluindo de tal maneira que a gente possa sanar esses riscos. Então, a gente já sabe que tem que usar o cinto, mas muitas vezes não usamos, que dirigir à noite é menos recomendável, que dirigir embriagado é menos recomendável, que não é recomendável, na verdade, que o cuidado com animais, o cuidado na rodovia. E é isso que você volta a nos alertar, porque temos sempre que alertar a população. Onde eu quero chegar? Qual que seria a saída para a gente realmente, de forma efetiva, reduzir o nosso volume de acidentes? Olha, você tocou num ponto tão importante. Você sabe qual a diferença entre sinistro e acidente? Não, mas estou doido para saber. Sabe? Sabe, né? Mas gostaria de ouvir do senhor, viu? Todo mundo tirando o corpo fora aqui. A gente sempre fala que os acidentes acontecem porque são imprevisíveis, né? Certo. Não, você provoca. Sim. Quando você chama isso de acidente, isso não é um acidente, isso é um sinistro. Acidente é uma coisa casual, uma coisa que você não programou, é uma coisa que você não contribuiu para aquilo. Agora, quando você assume o volante de um carro, quando você anda a 180 por hora, quando você dirige embriagado, quando você ultrapassa em um local que não é para ultrapassar, que não é permitido, ou na hora errada, isso não é um acidente. Não. Isso é uma ação que você assumiu e poderia dar naquilo. Quando que eu sei que o local de proibida ultrapassagem e eu ultrapassei? Pô, mas espera aí, se não era porque alguém que conhece daquilo sabe que não poderia. Por que eu fiz isso? Tá, dirigi embriagado. Como é que está o meu reflexo? Sim. Eu tenho condições de estar dirigindo dessa forma? Olha o que a gente está passando agora. A lei do exame toxicológico está em vigor já há um mês. Por quê que ela foi criada? Exatamente para mostrar que o motorista tem que estar em condições físicas ideais, sem estar envolvidos com nenhum tipo de produto, de droga, de substância, que faça com que ele dirija por mais tempo ou que ele esteja sob efeito de qualquer coisa que possa atrapalhar a direção. Olha só, Bruno, você como jornalista foi preparado para trabalhar 8 horas por dia. Você vai trabalhar hoje 8, amanhã 8. Um dia alguém fala assim, não, Bruno, eu preciso de você. Na verdade, até a carga horária é de 6, se eu não estou enganado. É isso de um jornalista? Na verdade que a gente tem outras atribuições, então Sim. São 8 horas mesmo. Mas, na verdade, quando você... e no caso do motorista, ele tem que ter pelo menos 11 horas para descanso. A gente cansa de pegar na rodovia um motorista com 24 horas seguidas, com 1 hora, 2 horas de parada. Vai olhar lá no caminhão, tem o quê? Porção de cocaína, porção de maconha, e ele utiliza dessas anfetaminas, principalmente, para que ele fique acordado por mais tempo. O famoso rebite. Rebite. Quem consegue extrapolar, quem consegue dirigir com tempo tão demorado, sentado na boleia de um caminhão? Primeiro, o cara já não dorme direito, o cara já não alimenta direito, o cara já não tem aquela vida familiar que dê condições dele ter uma cabeça boa. Então, transfira isso aí. Sim. Então, nós temos que entender que o trânsito hoje mata, e não é pouco. Olha, os números que o colega aqui apresentou de mortes são muito maiores do que você pensa. As pessoas que hoje são consideradas mortas no trânsito são aquelas que a gente levanta na hora porque morreu na hora. Quantos morrem chegando no hospital? E não entra como acidente provocado por morte de trânsito, infelizmente. Isso, Bruno, olha só que importante, um ponto crucial
que o Newton trouxe para a gente, do motorista de caminhão que está na moleia do caminhão, ele dirigindo. Hoje nós falamos de acidente de trajeto, não menos importante que o acidente de trabalho. Quando a gente entende todo esse conceito, aonde que é o posto de trabalho do motorista de caminhão? No caminhão? E onde que o caminhão está? Nas rodovias, na estrada. Então, por isso que o inspetor Newton falou que há um mês voltou novamente o atendimento dos exames toxicológicos. Como é que são esses exames? E o exame toxicológico, ele tem condições de aferir por vários processos laboratoriais, até 90 dias pegar no organismo, detectar no organismo do trabalhador, do motorista, enfim, da pessoa, indícios que ele assumiu o uso de algum tipo de entorpecente, de alguma droga ilícita. Ou seja, se ele assume isso, como você falou, o inspetor Newton já encontrou essas drogas ilícitas nos veículos, imagine a consciência de um trabalhador desse, que além desse agravo de consumir isso, toda a sintomática que ele traz com os reflexos do motorista em uma via de trânsito rápida. Além disso, o cansaço, que ele não tem um horário certinho para dirigir, vai sair da 8, vai parar para almoçar. Infelizmente, nossas BRs, inspetor Newton, não tem condições ideais ou as melhores para fornecer um ponto de parada para esses motoristas, inclusive até alimentação e tudo mais, asseio, dados, ambientes sanitários corretos para isso. Correto. Aí dobra a jornada de trabalho dele, ou seja, um fator ainda mais prejudicial para esse trabalhador. Aí entra com essas drogas. Imagina um reflexo do motorista desse. Quando a gente vê aí, durante o dia, a pessoa totalmente alucinada por conta dos efeitos daqueles remédios que tomou. Virou uma bomba relógio. Virou uma bomba relógio. E com isso eu gostaria de abrir um parênteses, que muitas pessoas têm dúvidas. O assistente de trajeto, ele se a empresa, por exemplo, forneceu o vale transporte, tem muita essa polêmica. O funcionário vendeu o vale transporte dele, não utilizou o vale transporte dele, utilizou o veículo próprio dele, seja motocicleta, automóvel, ou pegou carona com um colega de trabalho, ou utilizou um outro meio de transporte, seja ele qual for. Isso descaracteriza o acidente de trabalho? O acidente de trajeto? De forma alguma. Não descaracteriza. A lei ela não traz esses pormenores de falar que vai descaracterizar ou não. É claro que a gente não vai discutir aqui o mérito de um âmbito jurídico para isso, mas a lei deixa claro como que se harmoniza o acidente de trajeto de acordo com a Lei 8.213. Então isso tem que ficar muito claro para o pessoal. E muitas das vezes tem uma confusão por conta da medida provisória 905 de 2019, que vigorou de final de 2019 a abril de 2020, se eu não estiver enganado, que é aquele contrato verde e amarelo que trazia no seu corpo da legislação, na medida provisória, que o acidente de trajeto não ia ser equiparado, configurado para o trabalhador como um acidente de trabalho. Só que essa medida provisória, ela caiu em final de abril de 2020. E as pessoas ainda, muitos, infelizmente, não se atentou para isso. E pega aquele resquício lá de trás e traz para agora. Mas isso não tem mais força de lei, porque ela não passou em votação no Congresso. Ela caiu. Compreendo. Seja no trabalho, seja no trajeto para casa, seja no trajeto para as festas, seja no passeio, nas férias escolares. Bom mesmo é não se acidentar, né, inspetor Newton? Tomar medidas preventivas. E a Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho excelente, né, de fiscalização e também de prevenção. Uma pessoa pode procurar vocês têm algum tipo de suporte para empresas ou para pessoas que queiram mais informação, algum tipo de ação como esse bom trabalho que você faz? Olha, Bruno, qualquer cidadão que quiser fazer contato conosco, nós temos aqui em Goiás o nosso PRF_GO, está à disposição para você de empresa, para você de escolas, para vocês que precisam de orientações da PRF, com palestras, com orientações, com cursos específicos do que a empresa entender. E para nós é muito importante, não importa se são cidades que estejam magiadas pelas BRs, mas pelas GOs, o importante para nós é que o carro que anda numa rodovia estadual, ele usa a federal também. Sim. Então o que é importante para nós? Vidas.
Uma vida para a gente vale muito. Muito, muito triste quando a gente atende um acidente, quando a gente tem que comunicar para uma família que alguém perdeu um ente querido. Muito triste. E é importante também que as pessoas também se tornem fiscais. Você pode, eu posso e qualquer cidadão. Hoje existe um número fixo no Brasil inteiro, 191. Esse número é das estradas, é da Polícia Rodoviária Federal, para informações, para auxílios, para denúncias. Por quê? Nós não temos como estar em cada quilômetro da rodovia. Nós não temos como vigiar, fiscalizar todos os carros. Por quê? É tráfico de drogas, é tráfico de entorpecentes, é contrabando, é a questão que a gente trabalha muito hoje, que é essa questão do menor, da exploração sexual de menores e adolescentes, ou seja, e o trânsito em si, que já traz para a gente uma carga de trabalho muito grande, e não é só em Goiás. Sim. A gente tem aí agora 74 mil quilômetros de rodovias para a gente fiscalizar. Então, eu entendo que quem é um usuário da estrada, quem dirige com responsabilidade, quem dirige com aquilo que preceitua as normas de trânsito, tem que pensar que quem estiver fazendo errado, ele pode e deve denunciar. Pode ter a certeza que essas denúncias chegando, a gente vai averiguar e a gente vai tirar de circulação, principalmente alcoolizados. Sim. Porque o risco de um condutor embriagado é uma coisa incalculável. Então, se você está na estrada e viu algum outro veículo cometendo um ato suspeito ou não recomendável, pode ligar para o 191, que a Polícia Rodoviária Federal vai investigar o caso, é isso? Não só pode, como deve. Que bacana. Isso é muito importante. Para você ter ideia, a nossa central aqui em Goiânia, ela recebe ligações de 8 estados do país. Essa ligação chega, ela é repassada para o posto mais próximo ou para a viatura mais próxima em tempo real. Então, a gente hoje, em termos de tecnologia, pode ter a certeza, estamos bem evoluídos, bem preparados. É a Polícia Rodoviária Federal fazendo sempre um bom trabalho a serviço da população. Eu agradeço que, em nome do senhor, toda a companhia, pelo excelente trabalho que os senhores fazem. E agradeço, agora especificamente, o inspetor Newton Moraes pela participação aqui hoje, com esse papo tão rico, trazendo informações de qualidade para o nosso público. Muito obrigado pela presença, inspetor. Olha, eu agradeço, deixo aqui à disposição os nossos pontos de contatos, principalmente o 91, esse PRF_GO. E quem quiser nos visitar, estamos aqui no Alto do Maresta, quando quiser, o Inspetor Newton está à disposição. Qualquer empresa, qualquer escola, precisou de palestras, entre em contato com a gente, pode ter a certeza que faremos com o maior prazer. Obrigado pelo espaço, um abraço a todos. Gratidão. E agradecer aqui ao nosso colega José Carlos, engenheiro de segurança do trabalho, trazendo informações muito ricas aí também sobre o trânsito e a relação com a atividade laboral. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Satisfação, Bruno, estar aqui novamente em nome do SESI, participar disso com a celebridade e um reencontro muito bom, depois de mais ou menos uns 15, 17 anos, reencontrar o inspetor Newton em uma palestra que nós tivemos hoje de manhã aqui na instituição e agora essa gravação. E uma mensagem final para quem nos assiste. Não seja egoísta ao ponto de estar no trânsito, achar que a própria vítima será você mesmo. Lembra principalmente dos outros usuários da via, de seus familiares, filhos, mãe, pai que te aguardam em casa, com saúde e com segurança. Show de bola, eu quero agradecer nossa equipe aqui, Juliane Caldeira, meu xará Bruno, também o César, nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas, Sandra Persim e principalmente gratidão a você que nos acompanha todas as quarta-feiras aqui e que agora vai adotar uma conduta no trânsito muito mais segura, tenho certeza que sim. Muito obrigado e te vejo no futuro.